Opinião Pernambuco está de volta com o tema miscigenação e racismo. Participam Liana Lius, professora do Departamento de Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco. Silvio Ferreira, psicólogo, professor da UFPE, autor do livro A Questão Racial Negra no Recife. Alessandro Silva de Jesus, professor do Departamento de Antropologia e Museologia da Universidade Federal de Pernambuco. Professor Silvio, até que ponto a legislação brasileira ela favorece a prática do racismo? E até que ponto a sociedade passa por cima de artigos, de questões que estão postas na Constituição, como, por exemplo, sermos um Estado laico e, no entanto, haver um sectarismo muito forte para algumas religiões em detrimento de outras, sobretudo das de matrizes africanas. Isso não é uma coisa de agora, né? Eu tenho, do meu conhecimento, que na década de 30, por exemplo, tivemos um prefeito na cidade do Recife que assinou um decreto que foi aprovado pela Câmara Municipal e entrou em vigor, que proibia que as casas residenciais e comerciais do Recife fossem pintadas com cores vivas. Cores vivas, ele dizia que eram vermelha, azul bem intenso, e a alegação para que houvesse essa proibição é que, segundo ele, segundo a portaria, o ato proibindo, era que essas cores vivas eram cores africanas e que o Recife não era, para usar a expressão da época, uma cubata africana. Essa foi a razão alegada para proibir a pintura de casas com cores vivas. Também na década de 30, uma coisa estarrecedora, isso que hoje acontece como uma invasão aqui ocular, um ato de violência contra praticantes do candomblé por membros de outras expressões religiosas. Na década de 30, em 1937, com o Estado Novo em Pernambuco, que levou Agamenon Magalhães ao poder, Agamenon Magalhães, quando assumiu, nomeou um secretário da Segurança Pública, Etelvino Lins. E o Estado Novo é de 10 de novembro de 37. Em fevereiro de 38, o secretário da Segurança Pública assinava uma portaria proibindo de funcionamento os cultos africanos e colocou em extensão as ciências herméticas e os gabinetes de ciências herméticas, que era ler quiromancia, essas coisas todas, não é? Então, durante o Estado Novo, de 37 a 45, houve um quebra-pau nessa cidade que ninguém nem imagina em termos de horror que aconteceu como perseguição aos cultos africanos. Você sabe dessa história, não sabe? Está sendo retomado isso na atualidade. Isso até era chamado como quebra-quebra. Então, onde hoje funciona o Palácio da Justiça, era onde funcionava o Museu do Estado, antes de ir para a Rui Barbosa. E esse material que era apreendido no candomblé era levado para o Museu do Estado, no Palácio da Justiça, e ficava lá as peças em exposição. A princípio, era levado para a Secretaria de Segurança Pública na Rua da Aurora, que era chamada Sorbonne da Rua da Aurora pelos métodos de tortura. Então, era levado para a Rua da Aurora, foi-se avolumando a quantidade de material apreendido de candomblé, que não tinha-se mais lugar lá para guardar, mandaram para o Museu do Estado, que ainda hoje está no Museu do Estado, na Rui Barbosa. E um outro destino, que poucas pessoas sabem disso, esse material foi enviado para o incineratório público da cidade do Recife, aqui no Pombal, ali próximo de Santa Amaro. Então, foi destruído, incinerado, queimado material sagrado da cultura africana. Existe uma ação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, né, para impedir, aí eu peço desculpa às pessoas da religião de matriz afro, se eu estou utilizando o termo errado, mas o rito sacrificial, que ela é parte constitutiva das religiões de matriz afro, e estão querendo impedir. No momento que você impede, você acaba com a religião. Né? E o que a gente está vendo também com o crescimento do fundamentalismo cristão, especialmente, né? Isso está acontecendo, inclusive, aqui no Recife, né? Aqui no Recife, eles estão perseguindo, né, os sacerdotes da religião de matriz afro de maneira violenta, aqui no Recife também criminalizando, né, querendo acabar com os cultos, né, sob a desculpa de que faz muito barulho. Liana, eu enfim. conheci um pessoal recentemente na universidade, no evento que aconteceu lá, com a participação do pessoal dos movimentos negros de antigamente. Eu estava lá, fui convidado a participar, e um pessoal se identificou como sendo
fazendo parte do movimento negro de origem evangélica. Não sei se Sim. você sabe disso. E achei umas pessoas absolutamente abertas. Não são dessas pessoas que eu estou falando. Não são dessas. Não, eu entendo que não são dessas. Eu estou apenas nomeando para mostrar que existem pessoas Sim. Que têm uma... Visão crítica. Que são críticas. Certo. Vamos ouvir o Alex. Você tem sentido na pele isso que a gente está discutindo aqui, Alex? Ser negro é sentir na pele. Eu começaria por aí. E é uma questão, na realidade, é o seguinte: nós temos uma estrutura racista. E o que ela produz, a única coisa que ela pode produzir de fato é racismo, né? Então, quando você tem uma sociedade como a nossa, que diz que a característica dela é justamente ser miscigenada, mas que você vê que as duas grandes instituições da sociedade, elas foram até pouco tempo monocolores, que era a prisão e a universidade, né? Então você entende realmente que é uma política racial operando. Essa política racial, ela passou pela legislação ao longo dos séculos. A Constituição de 24 é uma Constituição racista. As leis que a gente costuma dizer que foram leis de final de império e que traziam algum benefício para os escravos, foram leis também racistas, como a Lei do Ventre Livre e a Lei do Sexagenário, né? A Lei do Ventre Livre, se ela fosse aplicada, a escravidão aconteceria, a abolição aconteceria 3 anos antes do que ela foi efetivamente provocada. As crianças que fossem separadas das suas mães, porque elas não ficavam com as mães, ou eram mandadas para o Estado, ou o senhor se encarregava até os 8 anos de idade da formação delas. Do 8 aos 21, ela trabalhava para pagar aquele período de formação. Então, eram leis fundamentalmente racistas, né? E essas leis desaparecem da nossa experiência, elas desaparecem no momento em que a estrutura já se tornou uma estrutura racializada e faz com que aparentemente objetivamente, a gente tenha dificuldades. E aí mérito aparece como um dispositivo para barrar essa experiência de reparação. O hibridismo, ou o fato de que pessoas brancas e negras casam e têm filhos, é usado para quebrar com essa ideia do racismo, mas, na realidade, eu acho que o fundamental aqui é estabelecer que o racismo é uma experiência estruturante do Brasil e que não há possibilidade, inclusive, mesmo para as pessoas que são brancas e que lutam, enfim, de dizer que não está comprometida de alguma forma com essa experiência racial. Nós temos aqui uma participação de Daniel Reis, do bairro do Janga, em Paulista. Gostaria de saber se há algum dado da inserção de negros, índios e pardos antes e pós da implementação do sistema de cotas e o impacto na sociedade visto esses dados. É a forma como ele digitou aqui, Liana. Olha, existem dados, sim. Agora, tem uma questão também, os cursos, né, de prestígio, digamos, né, direito, medicina, a gente vê uma modificação, né, substancial nesses cursos. Eu estava conversando com um professor de fisiologia lá da UFPE, ele colocando isso. A gente não tinha, né, alunos negros no curso de medicina. A gente não tinha alunos negros no curso de direito. Ainda existe, né, um certo desequilíbrio, digamos assim, em relação aos cursos de prestígio, alto prestígio e cursos de baixo prestígio. Né, uma demanda maior, muitas vezes, pelo curso de baixo prestígio, né, até pelo que a Alex está trazendo, né, de o negro ele não se sentir, né, ele não vai se sentir capaz, né, ele não vai se sentir bom o suficiente, né, porque a sociedade ela é estruturalmente racista. Então, o acesso, às vezes, a procura, às vezes, ela também, não às vezes, muitas vezes ela vai ser mediada pelo próprio racismo. Né? Então, mas já existe uma modificação, né, sem dúvida. Agora, tem uma outra questão, né, para além da universidade, é o ingresso no mercado de trabalho. Né? E aí, o Carlos Rasenbaum, né, um sociólogo, ele vai mostrar estatisticamente como, no mesmo grupo social, né,
os negros eles têm menos acesso a bens materiais, simbólicos e etc. Aí essa é uma outra questão. Quando ele chega no mercado de trabalho, ele tendo a mesma capacidade ou mais capacidade do branco, a estrutura racial, né, vai preteriô-lo. Agora, do ponto de vista estatístico, os dados são muito promissores, como ela está falando mesmo. Porque os negros, por cotas, por exemplo, eles entram com uma nota um pouco menor do que o ponto de corte, é muito pouco. E tem estudos que mostram, inclusive, que se a gente deve persistir discutindo o mérito deveria sofrer uma inversão e deveria ser pensado essas pessoas como mérito, dentro da perspectiva meritocrática, porque enquanto o aluno de classe média, né, ele é formado de berço para entrar na universidade, essas pessoas têm que correr por fora de várias formas, inclusive trabalhando para chegar ali. Então, se chega muito próximo, então o mérito poderia ser invertido. E quando você entra na universidade, o que os dados têm mostrado é que não há diferença nem em termos de evasão escolar, nem em termos de notas que seja significativa. Mas, de fato, quando sai da universidade para o mercado de trabalho, isso seria realmente uma outra história. Certo. E o critério da avaliação visual, quer dizer, formada por uma comissão, para apontar se você é negro ou não? Quer dizer, de repente já não importa mais que você se autodeclare, é necessário que uma comissão de avaliação ela te examine e, levando em consideração o fenótipo, ela te atribua uma pontuação para que você seja considerado cotista ou não? O que é que vocês acham dessa questão? E aí nós temos agora 4 minutos só para terminar o programa, então a gente precisa dar uma certa acelerada nesse momento final. Vamos começar por você, Alex. Veja, antes de tudo é uma tentativa de acertar, né? De evitar fraude, isso é muito importante. Que tem acontecido. Então, se recorre a vários expedientes e se recorre a isso também. Eu acho que há um expediente melhor, né? Porque eu penso o seguinte, é justo que uma mulher branca, como acontece algumas vezes, a gente tem notícias disso, que é Ialorixá, que dedicou toda a sua vida a uma experiência de matriz africana, que sofre na sua experiência cotidiana perseguição de evangélicos e de outros grupos, ela não se autocaracterizar negra, já que a cor, a raça não é uma questão racial, não é uma questão biológica. Então, eu acho que não é suficiente a questão da imagem. Eu acho que tem 2 perguntas que foram feitas no Rio Grande do Sul que poderia balizar melhor essa discussão. Não basta você se autodeclarar negro, mas 2 perguntas são fundamentais. Você já se autodeclarou em algum outro momento da sua vida dessa forma? E a segunda pergunta é, você já teve uma experiência de discriminação pelo fato de você ser negra? E houve uma polêmica no Rio Grande do Sul porque uma menina que se colocou como cotista, ela disse as 2 coisas. Não, nunca me autodeclarei antes e não tenho nenhuma experiência de discriminação pela cor da minha pele. Certo, tem uma participação aqui do Ivan. Meu nome, aliás, é de Ivan. Não concordo com o sistema de cotas, pois acho que isto discrimina o negro. Eu sou negro, entrei no serviço público sem cotas. Mas aí, dentro daquela rodada, a gente passa a palavra para o professor Silvio. Eu fico pensando quais seriam os critérios. Eu acho que é uma preocupação, uma coisa que se põe para qualquer um. Quais os critérios? E que o critério seja justo, não tenha caráter injusto, embora possa até, em nome da justiça, cometer injustiças. E eu fico pensando em 2 possibilidades. As 2, na verdade, citadas por Alex. A questão de uma inserção cultural, em que a pessoa se situa culturalmente dentro de uma cultura de matriz africana, seja religiosa ou não. Então, essa pessoa pode ser excluída se ela viveu todas as discriminações sociais por participar de uma matriz africana e ela não é negra, mas ela se enraizou ali é a história de vida dela, pagou o preço social dela por estar ali. Ela não estaria habilitada, então, eu acho que ela estaria, no meu modo de entender. Mas esse é um critério cultural, de inserção cultural, mesmo a pessoa não sendo negra. Agora, o que me preocupa é o critério desse chamado de aparência, que o critério de aparência é um critério fenotípico. E um critério fenotípico de você assinalar uma pessoa como negra, como branca, como, enfim, seja lá o que for, é um critério, sempre será, de altíssimo risco. Porque hoje pode ser usado de um jeito, amanhã poderá ser usado... Pode ser preconceituoso amanhã também. Poderá sim. Aí você vai assinalar a pessoa por quê? Por aquilo que eu estava dizendo. Pelo formato dos fios do cabelo, pela cor da pele, a quantidade de melanina, o formato da orelha, o formato do nariz,
o pé chato ou não, as partes genitais se são mais claras ou mais escuras, vai submeter uma pessoa a um exame físico. Isso eu acho que é uma situação muito tensa, entendeu? Liana? Em relação às cotas, né, eu vejo as cotas como algo absolutamente necessário, né? O Brasil, né, ele é estruturalmente racista, certo. e a gente não teve, né, uma política de reparação, de inserção, e as cotas são uma tentativa. Certo. E sobre a avaliação visual? Sobre a avaliação visual, eu acho que ela é necessária, né? Eu acho que ela não responde, né, completamente, mas eu acho que ela se faz necessária. Eu acho que tem que arrumar uma forma, né, enfim, de dialogar com outras, né, com a alta atribuição também, enfim, mas é importante porque um dos mecanismos da branquitude, né, do branco, ele se manter nesse espaço de poder, vai ser justamente jogando o jogo sujo, né? É tomando o lugar do negro. Então, a nossa sociedade, ela é majoritariamente branca, e quando o negro ele começa a ascender, o branco quer tomar esse lugar. Então, acho que é necessário, sim. Ok, professora Liana, muito obrigado Obrigada pela sua participação. a você. Professor Silvio Muito Ferreira, obrigado. obrigado também. Alex, muito obrigado. Obrigado a vocês que nos acompanharam. O programa Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. Boa noite e até o próximo.